Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje nós vamos ver o nosso primeiro tópico: Jesus é a porta. João capítulo 10, do verso 1 ao verso 10. Nesse primeiro período que nós vamos ver, Jesus fala de duas parábolas. Primeiro ele fala da porta e depois ele vai iniciar sobre o bom pastor. Mas nós vamos olhar aqui, primeiramente, sobre o aprisco, ou um tipo de um curral. Então, o aprisco nos tempos bíblicos era tipo um curral que nós conhecemos hoje, que ali colocava-se vários animais. Em cada aldeia existia um curral coletivo, onde os pastores podiam guardar as suas ovelhas com segurança. Vários rebanhos podiam dormir ali, misturados com segurança. O porteiro fechava e guardava a chave consigo. Então, vários rebanhos eram colocados ali, para que as suas ovelhas pudessem dormir com segurança. Colocando ali, o porteiro trancava e ele ia descansar, e os pastores também iriam descansar. Nesta primeira parte da parábola, temos a figura do aprisco do rebanho e do porteiro. O que podemos aprender? Ele é o pastor que entra pela porta. O pastor é aquele que entra pela porta. O ladrão, o salteador, o lobo, a raposa, ele não entra pela porta. Mas o pastor sim. O pastor aqui é Jesus Cristo. Ele é o pastor que entra pela porta. João capítulo 10, versos de 1 a 3. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João capítulo 10, verso 1 a 3. Nestes versos, nós vamos ter três lições importantes para entender melhor o papel de Jesus Cristo como o pastor das ovelhas. Então você vê aqui o aprisco das ovelhas, ladrão e salteador, pastor das ovelhas. O aprisco é o povo de Israel, ou seja, a igreja de Deus no Antigo Testamento. Então aqui está todo o povo de Deus, o povo de Israel. Então ele simboliza a igreja de Deus no Antigo Testamento. Letra B, ladrão e salteador. São as autoridades religiosas que queriam explorar as ovelhas. Eles são lobos devoradores, ou lobos vestidos de ovelhas, como nós podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15, e Atos, capítulo 20, verso 29. E o terceiro, Jesus é o pastor das ovelhas. Ele entra pela porta porque o porteiro lhe conhece e para este o porteiro abre a porta. Então, o pastor das ovelhas é Cristo, que é conhecido pelo porteiro. E o porteiro abre as portas, simbolizando aqui o Pai. O Pai é o porteiro. Ele conhece o pastor das ovelhas, que é o seu filho. Primeiro, como as ovelhas agem para o pastor? Então o pastor chegou ali, o porteiro abriu. E agora? Ali tem vários rebanhos, várias ovelhas, tanto do povo de Israel como gentios, podemos dizer assim. Então, aqui diz como as ovelhas vão agir para com o pastor. O verso 2 e o verso 3 diz: as ovelhas ouvem a sua voz, elas não só ouvem,
mas escutam a voz do pastor. Ou seja, elas ouvem e escutam, aplicam a voz do pastor. Ele chama, elas ouvem, elas entendem e elas vão ao encontro do pastor. As ovelhas seguem o pastor porque lhe reconhecem a voz. Não é outro que está chamando, não é o ladrão, não é o salteador, mas sim o pastor, aquele que as ovelhas conhecem a sua voz e elas acompanham o chamar do pastor. Isso significa o quê? Significa segurança e confiança espiritual, que nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 6, versos 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. As ovelhas ouvem, escutam a voz do pastor, seguem ao pastor, por quê? Porque ele tem as palavras da vida eterna e porque elas têm crido e conhecido que o pastor é o Santo de Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Segundo, como o pastor age para com as suas ovelhas? Primeiro nós vimos como a ovelha age com o pastor. Agora nós vamos ver como o pastor age para com as suas ovelhas. Jesus chama as ovelhas pelo nome. Verso 3. Lembre-se que o aprisco é coletivo. Há vários rebanhos ali. E as ovelhas dele reconhecem a sua voz porque são sua propriedade. Ou seja, se tem vários rebanhos, ele chega e chama elas pelos nomes. Somente aquelas que pertencem ao seu rebanho se levanta e vai de encontro ao pastor. Jesus tira as suas ovelhas do aprisco e vai adiante das ovelhas e nunca atrás. Ele é o guia das suas ovelhas. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida eterna. E as ovelhas só vão até ao Pai por causa do bom pastor. Ele é a referência que temos que focar e seguir, como diz o autor a carta aos Hebreus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus é o autor, é o consumador da nossa fé. E ele se entregou por nós naquela cruz para nos dar a vida eterna. Em João capítulo 10, verso 7, Jesus diz: eu sou a porta. Aqui nós temos 3 lições. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, verso 7. A porta é Jesus. Ela é necessária para termos acesso a Deus. É exclusiva e singular. Só Ele é a porta para a salvação. Em Atos capítulo 4, verso 12, fica bem claro isso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo pode nos salvar da morte do pecado. Só Jesus pode nos libertar do corpo da morte do pecado. Só Jesus pode nos libertar da garra do inimigo. Então, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser Cristo Jesus. Ele é a porta da nossa salvação. Os usuários da porta, ou seja, aqueles que entram pela porta, né? Os usuários da porta, eu sou a porta,
se alguém entrar por mim, esse alguém são aquelas pessoas que creem em Jesus ao ouvir o chamado para a sua maravilhosa luz. Ou seja, os usuários. Quem são os usuários da porta? São aqueles que entram pela porta. Quem são aqueles que entram pela porta? Aqueles que Jesus chama. E esse alguém que é chamado por Jesus, ele é levado para a sua maravilhosa luz. Como diz 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque nós somos os usuários da porta, nós entramos pela porta que é Jesus Cristo. Quais são os benefícios para os usuários? Ele diz, eu sou a porta. Será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, os benefícios daquele que entrou pela porta, ele vai ser salvo, ele entrará, sairá e achará pastagem. Aqui nós temos 3 benefícios: salvação, liberdade de acesso e alimentação abundante, ou seja, vida eterna, proteção divina e nutrição espiritual. Só tem isso aqueles que entram pela porta, aqueles que são chamados por Jesus Cristo para entrar e cear com Ele e Ele conosco. Salmo de número 23 mostra isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará nada. Teremos lutas, teremos provações, teremos privações, mas teremos bênção do alimento, bênção da água, bênção da cura física, espiritual, psicológica. Teremos também um banquete, ou seja, sustento espiritual. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Quem tem Jesus como bom pastor não tem falta de nada. Por quê? Porque Ele é o Deus que provém tudo para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. E Jesus conclui dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, verso 10. Ou seja, o ladrão traz destruição, rouba, mata, mas Jesus, ele veio dar sua vida para termos a vida eterna. Como diz o finalzinho aqui, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que nós aprendemos hoje, queridos? Que Jesus é a porta. Ele é a porta dos apriscos. Ele é o pastor que entra pela porta. Primeiro, nós ouvimos e atendemos a voz do bom pastor. Segundo, ele nos chama pelo nome e vai à nossa frente, nos guiando para o encontro do Pai. Jesus diz, eu sou a porta. Nesta expressão, nós temos 3 lições. Que Ele nos sustenta, que Ele nos fortalece e que Ele faz com que possamos andar em segurança, tendo o Senhor como bom pastor, nada vai nos faltar. Que Deus nos abençoe e que possamos aplicar isso em nosso coração. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos porque Jesus, além de ser a porta, que é o acesso de encontro ao Senhor, Ele também é o bom pastor. Como porta, Ele abre para que possamos entrar para o encontro real com o Senhor. Como bom pastor, Ele dá a sua vida por nós, para nos resgatar das trevas e nos conduzir para a sua maravilhosa luz. Aplica isso em nosso coração, ó Pai, que possamos entender e compreender que sem Cristo Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Pelo contrário, ainda estaremos em trevas.
Por quê? Porque queremos viver para o pecado. Mas se nós queremos ter a vida eterna, Jesus é a porta de acesso à vida eterna. E Ele é o bom pastor que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.